Tarde, pessoal. Estamos aqui já prontos para a palestra final do KNX 10 Brasil 2021. É 10 porque estamos fazendo também no México, já fizemos em março, vamos fazer na Colômbia, na Argentina, em espanhol. Se vocês querem mesmo participar, fica à vontade, vai receber a informação para se cadastrar e participar. Agora temos a última palestra e que vai ser apresentada pelo Augusto Magalhães, engenheiro. Ele é gerente do produto BMS KNX da Schneider Electric e o título da palestra é Como construir uma arquitetura KNX para hospitais. Sem mais, deixo vocês nas mãos do Augusto. Obrigado, Augusto. Obrigado, Vitor. Obrigado a todo mundo que conectou. Estou vendo que tem 21 pessoas aqui. Então, pessoal, muito boa tarde. Eu vou compartilhar minha tela com vocês, tá? E daí a gente já passa a apresentar. Vamos ver se vai dar tudo certo. Pronto, creio que já estão olhando. Eu tenho algumas pessoas me ajudando aí, Gustavo, Gabi, se vocês olharem algum probleminha aí no meu vídeo, no meu áudio, me comunica pelo WhatsApp que a gente conversa, tá bom? Então, pessoal, muito boa tarde. A gente hoje vai falar de KNX, a gente vai falar de hospitais, me apresentando como o Vitor já apresentou, sou gerente de produtos para KNX e BMS, tá? KNX é um protocolo, vocês já estão no KNX, já devem saber, mas é um protocolo global que a gente utiliza dentro da Schneider Electric. Eu sou um colaborador da Schneider. Eu também cuido da gestão dos produtos de Building Management Systems ou automação predial, como quiserem chamar, tudo bem? E aqui na minha telinha, que creio que vocês estão vendo, o Gustavo acabou de me dizer que está tudo certo, obrigado, Gu, valeu. Aqui na minha telinha vocês encontram um QR Code que vocês podem me adicionar no LinkedIn, a gente pode conversar, eu posto coisas também do mundo de BMS, da Schneider Electric, que a gente pode conversar um pouquinho por lá. E vocês estão vendo aí no meu canto superior direito, né? Vem aí KNX Brasil, é uma surpresa legal que a gente está fazendo com o grupo de KNX aqui no Brasil. E aqui abaixo vocês têm o site da Associação KNX, knx.org, tá? Então vamos começar. O nosso tema hoje fala sobre hospitais, como construir uma arquitetura KNX para hospitais. E primeiro, antes da gente chegar lá, a gente tem que entender o que está acontecendo no mundo, tá? Quais são as tendências atuais que a gente tem se passando hoje em dia. Eu não sei se vocês já ouviram falar sobre isso, creio que sim, mas a gente tem um grande volume de pessoas chegando a uma idade de 60 a mais. Né? A gente, quando vai falar da Europa, fala o continente antigo, onde muitas pessoas lá já têm uma carga de pessoas com um pouco mais de idade, de 60 para cima, e isso vai ocorrer no mundo inteiro. Então, pesquisas indicam que essa população vai dobrar até 2050, tá? E a gente vai ter uma disparada de número de pacientes dentro de hospitais, beleza? Quando a gente conversa com os executivos do segmento de healthcare, eles falam para a gente que a satisfação do nosso cliente, a satisfação do paciente que visita o hospital dele, está entre as 5 maiores prioridades do seu negócio, o que é muito importante, tá? E claro, quase 90% de todas as organizações que a gente visita, que a gente conversa, que a gente troca figurinha para saber sobre o mercado, já adotam tecnologia IoT e avançam no sentido de cada vez ter mais tecnologia. E o que significa IoT? Internet das coisas, tá? É um termo em inglês onde a gente cita a internet das coisas e tudo que envolve o mundo de automação e tudo que envolve o mundo do KNX, beleza? E eu tenho uma notícia que vocês já sabem, né? O mundo mudou, pessoal. A gente tá na maior pandemia que essa geração já viu com relação ao Covid-19. A gente tem pessoas, infelizmente, vindo a falecer todos os dias, o que é uma tragédia. A gente tenta lutar contra isso. Tem países que estão indo de mal a pior, tem países que têm conseguido se virar muito bem.
Mas o mundo agora é esse, o mundo que a gente vive, né? Normalmente eu não faria essa apresentação aqui da minha casa, a gente estaria se reunindo em algum hotel fazendo a apresentação da Associação KNX, mas aqui estou, né? Estou na minha casa, vocês, espero que estejam na de vocês também, porque a gente tem o Covid arrancando, a gente vê notícias terríveis sobre a Índia, a gente vê notícias terríveis sobre o Brasil, pessoas morrendo todos os dias, e o healthcare, quando a gente fala de healthcare, quando a gente fala de hospitais, quando a gente fala de tudo que envolve o segmento de saúde, a gente tem que se preocupar bastante. E só para vocês terem uma ideia, tem um cara que eu gosto muito de ler, que chama Philip Kotler, ele é considerado o pai do marketing, tá? E aí ele vem fazendo vários livros, Marketing 4.0 era o antigo e agora ele lançou o Marketing 5.0. E só para vocês terem uma ideia de uma das frases que inicia esse livro dele, do Marketing 5.0, que o subtítulo desse livro chama Tecnologia para a Humanidade, olha o que ele fala para a gente. Percebendo que a sociedade deve ser suportada, acreditamos que a tecnologia deve ser utilizada para o bem da sociedade. Isso é um fato. A tecnologia ela tem que ser utilizada para o bem da sociedade. E cria-se um termo hoje em dia muito falado, muito visto, que chama-se health buildings. Tá? O que é um health building? É um edifício, um prédio, onde a gente tem tecnologia dentro daquele edifício, aí a gente pode falar de IoT, a gente pode falar de automação, KNX, mas tem tecnologia embarcada naquele edifício para criar e manter prédios saudáveis, tá? Aí você me pergunta, poxa, mas existe prédios saudáveis, então deve existir prédios doentes. Sim, existem prédios doentes, existem edifícios e prédios que, por falta de circulação de ar, ou por falta de uma arquitetura feita, ou falta de uma automação bem executada, a gente tem prédios onde os usuários daquele edifício, os usuários daquele prédio podem sofrer contaminações, seja por vírus. Imagina você tá lá num prédio, num ambiente fechado, o seu coleguinha do lado aqui espirra, você já fica receoso de gripar também, tá? Principalmente hoje em dia, quando a gente fala de Covid, quando a gente fala de infecção por doenças. Então, existem sim prédios que a gente considera doentes, entre aspas, e claro, existe muito mais hoje o conceito de health buildings, né? Como fazer, como utilizar tecnologia para fazer um prédio ser saudável, para fazer um prédio diminuir seus riscos de contaminação. Aqui eu coloquei outro QR Code, que é de um white paper da Schneider Electric, onde você consegue acessar e ler um documento extenso, entre aspas, mas você tem várias informações de eu vou trazer mais algumas dessas informações no decorrer da apresentação, mas nesse documento em si você consegue ver o que a Schneider Electric está fazendo, está estudando e está propondo para criar e manter edifícios mais saudáveis, mais health buildings, né? Utilizando esse termo. E aí a gente entra no KNX. Poxa, então, olha, eu tenho uma população que está caminhando para uma idade mais sênior, eu tenho a preocupação do segmento de healthcare voltada a um IoT, a uma internet das coisas, a uma automação predial. Eu sei que agora existe um conceito de health buildings, eu sei que pessoas estão falando que a tecnologia tem que servir à sociedade, tem que trazer o bem para a sociedade, e como é que a gente casa tudo isso com duas cabeças, KNX e hospital. Como é que a gente pode aplicar um KNX no hospital? A gente trouxe aqui uma foto da nossa principal solução da Schneider, que chama EcoStructure, onde a gente tem várias disciplinas que podem ser abordadas dentro de um hospital. Tá? E eu coloquei ali um quadradinho em amarelo, um retângulo em amarelo, onde vocês podem ver as duas principais áreas que eu vou focar nessa apresentação. Tá? HVAC é o sistema de ar-condicionado, então controle do HVAC, controle do sistema de ar-condicionado e controle de iluminação. Tá? Essas duas propostas casam muito bem com a solução do KNX, com o protocolo KNX, como é que a gente pode resolver esses problemas, beleza? Então, a Schneider Electric ela traz uma linha muito robusta, muito extensa de produtos KNX, onde a gente tem
Aí vocês estão vendo 3 camadas, praticamente, né? Eu tenho os dispositivos de sistema, eu vi alguns colegas em palestras anteriores mostrando ali os dispositivos, como é que monta um quadro, como é que monta uma solução. Então a Schneider, ela traz, claro, fonte, ela traz interfaces, ela traz acoplador de linhas de KNX, roteadores, e também a gente tem os nossos Home Link e Space Link, muita gente conhece por esse nome, tá? Que hoje a gente chama dentro da Schneider de Wiser for KNX e Space Link, que são as nossas gerenciadoras dos sistemas KNX, beleza? Na segunda camada vocês vão ver os nossos sensores. Aqui a gente tem uma variedade extensa de sensores, desde push buttons, até detectores de movimento, até mesmo centrais de clima. Então a gente também tem essas tecnologias utilizadas aqui. E claro, a gente sempre pensa, né? O engenheiro sempre tem essa cabeça, poxa, eu tenho sensor, mas eu tenho que atuar para controlar o meu meio ambiente, controlar aquele quarto, controlar aquele hospital, e claro, a gente tem os nossos atuadores, desde atuador on-off, até atuador de dimerização para iluminação, atuador de calefação, atuador de HVAC para resfriar, e também persiana, cortina e também DALI, tá? O DALI é uma tecnologia muito legal, ele é utilizada para controle de iluminação também, dimerização de iluminação. Os nossos produtos hoje, a KNX, abordam na veia essa proposta de controle de iluminação, e é um dos pontos que a gente vai citar mais na frente. E como é que eu faço uma arquitetura, então, para dentro do quarto de um paciente, tá? Então, claro, dentro do hospital a gente tem quartos de paciente, a gente tem salas cirúrgicas, a gente tem ambientes que a gente pode fazer exame e também áreas comuns. Como é que eu faço uma arquitetura KNX dentro do quarto do meu paciente? A gente tem alguns cases de sucesso de Schneider com clientes de hospitais, de redes de hospitais muito interessantes, mas o que a gente tem feito hoje em dia é dar para o usuário daquele quarto, dar para o paciente daquele ambiente hospitalar controle do quarto, para a enfermeira controlar o quarto também. A gente tem nessa arquitetura, mais aqui nessa linha de baixo, a gente tem sensores de movimento, sensores de presença, para que a gente também tenha uma economia, se aquele quarto está vazio, se aquele quarto tem alguém. A gente também fala um pouquinho de hotéis quando a gente vai pensar sobre presença ou não dentro de um quarto. A gente tem push buttons super interessantes, que são os multi-touch, ou seja, um touchscreen, como se fosse uma telinha de celular lá, que você consegue ter até 8 telas para você mexer com a mão mesmo e atuar e selecionar, mudar a temperatura, desligar e ligar a iluminação. E, claro, todos esses sensores e push buttons, botões, eles enviam esses comandos, eles enviam essas informações para o nosso sistema, tá? E o nosso sistema, ele vai ter desde, como eu já havia falado, acopladores de linha, atuadores de fan coil, atuadores de ar-condicionado, ou seja, fan coil, atuadores de persiana, cortina e por aí vai. Então, esses comandos que a gente manda nessa coluna, nessa linha aqui de baixo, ela vai para a linha do meio e enviam esses comandos para drivers ou motores que vão atuar e fazer com que o meu sistema, o meu quarto ali, o meu ambiente, seja confortável, seja um ambiente de recuperação para o meu paciente dentro do hospital. Beleza? E depois disso, o que acontece? Eu posso pegar minha gerenciadora e jogar todas essas informações para um BMS, tá? Um BMS ou um sistema de automação predial, um sistema de gerenciamento predial, consegue analisar aquelas informações, consegue criar alarmes, dar nas mãos ou do facility manager, ou de pessoas técnicas responsáveis pela manutenção daquele edifício, as informações e os dados necessários para entenderem se uma lâmpada queimou, se eu tive algum problema daquele quarto, se algum alarme foi feito, se uma janela abriu que não era para estar aberta. Então, essas informações a gente pode jogar tudo para dentro do nosso sistema de automação predial e executar um controle, uma manutenção muito mais assertiva e inteligente, tá? E quando eu falei de áreas comuns, a gente também tem soluções para áreas comuns, a gente consegue montar painéis com atuação para sensores de presença, sensores até de luminosidade, e também a gente vê aqui mais do seu lado direito os nossos push buttons touchscreen, tá? Então, claro, dentro do hospital,
o consumo energético é muito grande, o consumo de insumos é muito, muito exagerado, e a gente precisa ter inteligência para as áreas comuns, no caso, iluminação, a gente está citando aqui, para causar um saving, para causar uma economia de energia interessante para o hospital ou para a rede de hospitais, que assim seja, tá? E claro, tudo isso em total integração via Modbus, BACnet, com o nosso sistema de BMS ou Sistema de Gerenciamento Predial, tá? E aí eu trouxe algumas aplicações para a gente conversar, é o que a gente tem visto no mercado, é o que a gente tem tentado fazer nos nossos clientes, e são aplicações muito interessantes, tá? Existe um conceito chamado ciclo circadiano, que ele é um conceito que... Vou contar uma história para vocês. Vocês já viram algum passarinho, algum bem-te-vi cantando pela noite? Raro que isso aconteça, tá? Normalmente não, você não escuta isso. Mas logo pela manhã você escuta os pássaros cantando, quem mora mais no interior escuta o galo cantando de manhã também. Por que isso, né? Porque a natureza, a gente estuda a natureza, a gente estuda a natureza à nossa volta e os seres humanos também. A gente percebe que existe um ciclo que ele dá para nós a ideia da hora de acordar, da hora de dormir, ele regula o nosso corpo, ele regula o nosso caminhar durante o dia. E aqui nessa figura que eu trouxe, a gente vê vários ciclos acontecendo com o passar do tempo, com a iluminação que o sol nos traz para nos acordar, ou quando chega a noite para que a gente possa dormir. E também a gente tem várias coisas acontecendo dentro do metabolismo humano, desde a produção de melatonina, desde o aumento da pressão sanguínea, diminuição da temperatura do corpo, onde a pessoa ela consegue ter mais exposição ou menos exposição, e esse ciclo muito bem alimentado, muito bem executado dentro de um ser humano, dentro de uma sala ou dentro de um ambiente que tem pessoas, a gente consegue ter algumas vantagens, tá? Mas quando a gente olha para dentro de um hospital, não é muito assim. Na verdade, não é nada assim. A gente tem aquela luz bem branca, seja de manhã, seja tarde, seja à noite. O meu paciente está lá no leito, mas entra a enfermeira para fazer alguma medição, para fazer alguma aferição, e aí liga as luzes todas muito brancas. Isso interrompe a recuperação do nosso paciente. Então, a gente tem várias pesquisas, eu citei uma aqui na minha fonte, tá? Pesquisas que, primeiro, alteram o sono do meu paciente, tá? Isso aí de cara já faz, aquela iluminação muito branca ou aquela iluminação que não respeita o ciclo circadiano e altera o sono do meu paciente, tá? Isso também influencia na biologia celular e na molecular de órgãos. Esses estudos hoje eles indicam que existe sim até alguns riscos de influência em doenças cardiovasculares, se você quebra esse ciclo, se você não tem, por exemplo, um sono adequado, isso gera outros problemas como consequência para o nosso paciente. E, claro, com toda essa mudança, toda essa interrupção nesse ciclo natural, que todos os animais vivos passam por isso, a gente tem um metabolismo do nosso paciente afetado. É praticamente tudo o que a gente não quer dentro de um hospital, tá? E por que eu estou falando sobre isso, né? Porque o KNX, a gente tem soluções para isso. A gente consegue utilizar isso de maneira muito inteligente. Por exemplo, se eu utilizo soluções como atuações de KNX para DALI, atuação para dimerização, controle da persiana, para não ter aquela iluminação, você vê lá à noite, aquela iluminação que vem de fora da cidade para dentro do quarto. A temperatura da cor no decorrer do dia, ela é o que gera esse ciclo circadiano no meu paciente. Então, o KNX, o BMS, ele tem a possibilidade total de fazer isso. A gente consegue simular o ciclo circadiano, a temperatura das cores, dentro de um ambiente hospitalar, onde o meu paciente agora, mesmo que a enfermeira vá lá no leito à noite, mas quando ela liga a luz, não é aquela luz que agride tanto,
o meu paciente, aquele ciclo que é natural para todos nós, né? Isso acontece, tem várias empresas que já fazem isso, empresas que produzem celular, por exemplo, onde você pega o celular e você pode colocar a opção de luz menos ou mais azul durante o dia, se chega à noite, você coloca uma luz mais amarelada para dar um conforto, muda a temperatura da cor para que a gente não tenha o sono afetado, coisa do tipo. A gente pode simular isso com tecnologia dentro de um quarto, dentro de um leito hospitalar, tá? Essa tecnologia é super interessante e importante quando a gente faz isso. E o que mais? O que mais que a gente pode fazer? O que mais que a gente pode utilizar dentro de um edifício saudável? Como é que a gente pode aplicar o KNX, o BMS, o controle do ar-condicionado dentro de um ambiente saudável, tá? Aqui eu trouxe várias pesquisas, no mínimo 3 pesquisas, tá? No mínimo 3 artigos que vocês podem checar, eu posso compartilhar esses arquivos com vocês depois, onde vocês vão ver que existem sim pesquisas onde eu consigo comprovar ou inibir ou tratar algum tipo de propagação de vírus dentro de um ambiente hospitalar ou mesmo num ambiente corporativo dentro de uma empresa. Por exemplo, a gente tem indicações dessas pesquisas quando a gente vai falar de temperatura e umidade. Existem hoje indicações muito fortes dessas pesquisas para o nível de temperatura e umidade ideais para que dentro de um ambiente eu faça com que aquele vírus que se propaga pelo ar morra com uma velocidade muito maior. Então, o vírus ele não vai ter a viabilidade de ficar numa superfície, outra pessoa colocar a mão naquela superfície, depois passar no rosto e acabar sendo contaminado. Então, a gente tem várias táticas e estudos mesmo, não é simplesmente eu não tirei isso da minha cabeça, tá? Existem pesquisas que informam isso, que a gente controlando a temperatura e umidade a níveis corretos, eu consigo eliminar ou impedir uma propagação rápida de vírus. Claro, pessoal, claro que isso aqui não é uma coisa que, beleza, vamos fazer o KNX, mais o BMS, mais o ar-condicionado e está tudo resolvido. Não. É um dos grandes fatores, é um fator dentro da equação toda, tá? A gente também tem um conceito de pressão positiva ou negativa e um sistema de HVAC bem controlado. E isso é muito interessante, né? Para as pessoas que talvez não tenham encontrado com esse conceito anteriormente, a pressão positiva, por exemplo, ou a negativa, se eu tenho um ambiente, e eu passei por isso, tá? Eu falo porque eu passei por isso. Logo no começo da pandemia, eu tive contato com minha chefe e suspeitei que eu estava gripado e fui no hospital. E o que aconteceu lá é que, poxa, era março ainda de 2020, estava todo mundo super assustado com a doença e ainda devemos estar assustados, a gente não pode relaxar. Mas a sensação que eu tive quando eu falei os meus sintomas, eles me colocaram uma pulseira vermelha no braço, eles me levaram, todo mundo muito bem protegido e eu só com a minha máscara lá, me levaram para uma sala com outras pessoas que estavam doentes, né, ou com suspeita de estarem com o vírus. E foi um pouco assustador, porque, poxa, essa sala ela dava de frente para outra sala de pessoas que estavam se recuperando de cirurgias, então imagina, se aquela sala com várias pessoas que estão com suspeita de estarem contaminadas com vírus, estão de frente para uma sala que estão com pessoas recuperando de uma cirurgia, imagina uma pessoa que está se recuperando de uma cirurgia pegar um vírus desse, entendeu? Vai complicar tudo. Então, os conceitos de pressão positiva ou negativa, eles garantem que o ar dentro de um ambiente, se a gente exerce pressão sobre ele, no momento em que eu abro uma porta, aquele ar ele não vai sair, ele não vai para um outro ambiente. A pressão positiva ela garante, ou negativa ela garante que aquele ar que está dentro daquela sala permaneça lá, entendeu? Ou seja trocado para um outro meio externo, que a gente pode utilizar filtros, etc. E a ASHRAE é um instituto que, quando a gente vai falar de ar-condicionado, é um instituto super conhecido. Está aqui o link para vocês irem lá na biblioteca deles. Eles informam que as boas práticas com pressão positiva, negativa e um sistema de ar-condicionado muito bem controlado, dominado e executado, você tem diminuição no risco de transmissão por Covid-19. E não só Covid-19, né? Todos os outros vírus, eles chamam de airborne, né? Todos os outros tipos de vírus que permanecem no ar, a gente tem uma diminuição do risco de transmissão. E claro,
Um outro termo que é muito, muito, muito simples é renovação de ar, tá? E eu me lembro às vezes a gente, sei lá, tá no carro, você tá dirigindo lá, o ar-condicionado tá ligado, o carro tá todo fechado, e a pessoa espirra dentro do carro. Vê como é muito fácil você se contaminar com algo ali. Então, o ar dentro de um ambiente, ele tem que ser renovado. A gente tem várias práticas para fazer isso dentro de um ambiente, né? Essa pesquisa que eu coloquei no ponto 3, ela traz uma recomendação que vem até da Organização Mundial da Saúde, que você tem que dobrar em ambientes onde tem um risco de contaminação, você tem que dobrar a quantidade de trocas de ar por hora, tá? Então, a gente pode utilizar isso dentro de hospitais, a gente deve utilizar isso dentro de hospitais, mas não só lá, tá? Eu sei que o tema aqui é hospitais, mas a gente também precisa utilizar isso dentro de ambientes corporativos, por exemplo. Dentro de condomínios onde a gente tem um grande fluxo de pessoas que passam por ali. A gente tem que utilizar dessas ferramentas, a gente tem que fazer a tecnologia nos proteger. É para isso que a gente utiliza o KNX, o BMS, a gente tem que utilizar produtos, tecnologias para nos ajudar, tá? E aqui na figura ao lado, eu coloquei um atuador de ar-condicionado, coloquei um sensor que é da minha outra linha de automação predial mesmo, onde a gente tem sensor de CO2, sensor de compostos voláteis e etc. E aqui um pouco mais abaixo a gente tem um sistema, uma ilustração de um sistema controlado por um BMS. Legal? Então a nossa conclusão, a gente já está caminhando para o fim da nossa conversa. Eu também quero ver o chat logo depois que eu terminar aqui para a gente trocar um pouco de ideia, para eu responder algumas perguntas, se é que eu as recebi, mas qual que é a conclusão de tudo isso que a gente falou? O KNX é uma tecnologia essencial nos nossos dias. O BMS, a automação predial integrado com o KNX, faz todo sentido para o mundo que a gente vive. Acá a gente trouxe algumas figuras, algumas imagens, algumas telas gráficas para vocês perceberem como é que a gente pode trazer isso na veia para o nosso gerente de facilities, para o nosso gerente de manutenção olhar, perceber, para a gente gerar informação que faz sentido para o nosso cliente, para a gente gerar informação que ajuda o segmento de healthcare, que ajuda o segmento corporativo, que ajuda qualquer segmento onde a gente tem fluxo de pessoas acontecendo ali, para que a gente consiga controlar, para que a gente consiga ter inteligência ao agir com o edifício, tá? Então aqui tem vários exemplos de telas gráficas que a gente consegue fazer, que a gente já executa no Brasil, temos vários exemplos, então é uma tecnologia que a gente não pode dispensar, essa tecnologia tem que trabalhar por nós. Certo? E agora, finalizando, eu quero fazer um call to action, quero chamar vocês para seguir primeiro a Schneider no nosso site. A gente tem muita informação de produto lá. Se vocês querem ir mais no âmbito de produto, lá tem tudo que vocês podem encontrar, automação predial, KNX. Eu também chamo vocês a visitar o nosso blog. O nosso blog traz desde cases de sucesso, desde insights de tecnologia, até esses artigos que eu falei para vocês. Então a gente tem uma imensidão de artigos que você pode ver, você pode ler, onde fala sobre ambientes hospitalares, onde dá boas práticas para a gente em ambientes hospitalares. Eu acho que esse blog, eu vejo esse blog quase que diariamente, semanalmente, com certeza, porque eu preciso tirar essas tecnologias, eu preciso dar vida a isso dentro do país. Então, vejam isso também, vejam como é que a tecnologia pode trabalhar por nós e sigam o blog também. E aqui eu coloquei, cara, quer bater um papo depois, quer conversar um pouque mais sobre solução, o que a Schneider Electric traz quando a gente vai falar de KNX, poxa, onde é que eu consigo um catálogo e tal, pode falar comigo no LinkedIn, tá aqui o QR Code, tá aqui o endereço do LinkedIn para a gente conversar. Tá bom, pessoal? Então, eu vou voltar agora para nossa sala, e aí a gente vai bater um papo aqui, vamos dar uma olhada no chat, não sei se teve. Sensacional. Obrigado, pessoal. Não tivemos muitas perguntas não, tá?
Mas, desde já, eu queria agradecer a todos vocês. Se vocês tiverem alguma pergunta, a gente tem mais 15 minutinhos aqui. Eu tenho também o Gustavo, que é o nosso engenheiro de aplicação dentro da Schneider. O cara é fera. Se vocês tiverem alguma pergunta cabeluda aí, eu não vou saber responder, mas ele com certeza vai nos ajudar nisso, tá bom? Obrigado, Augusto. Parabéns, ótima apresentação também, a motivação que você dá para o público, maravilhoso. Agora temos o painel, eu acho que a gente pode começar o painel já mesmo, porque a gente já acabou as palestras, a palestra do Augusto era a última, vamos passar para outra sala, que vai ser a sala do painel da discussão. Aí vamos ter todos os palestrantes, peço vocês, público, por favor, não descastem aí na tela, na parte direita, acima, embaixo de partners, tem discuss. Aí vocês podem escrever as perguntas, eu vou ler as perguntas. Peço vocês também escrever para quem está indo a pergunta, para que o palestrante presente possa responder. Eu acho que a gente tem 1 hora. Não sei se a gente vai ter tantas perguntas para 1 hora, espero que sim, porque tem sido muito interessante, passou o dia muito rápido, tivemos muito conteúdo, mas foi tão interessante que passou bem rápido. Então, vamos mudar, fiquem aí, a gente faz automaticamente a mudança de sala para sala do painel de discussão e começamos, tá? Então, obrigado por tudo. Abraço, Gus, falamos prontinho. Obrigado, Vitor. Até mais. Tchau.